palavra de fé, de esperança, queridos radioouvintes, essa mensagem que se encontra em Marcos capítulo 8, versículo 31 ao 34, que diz da seguinte forma: começou então a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem padecesse muitas coisas, que fosse rejeitado pelos anciãos e principais sacerdotes, pelos escribas, que fosse morto e que depois de 3 dias ressurgisse. E isso dizia abertamente. Ao que Pedro, tomando a parte, começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se, olhando para seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, porque não cuidais das coisas que são de Deus, mas sim das que são dos homens. E, chamando a si a multidão com os discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aleluia. Jesus, chamando a si a multidão com os discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Glória a Deus. Decisões morais e éticas o homem tem que tomar para deixar o mundo e vir aos pés de Cristo. Decisões que, na verdade, só ajuda, só eleva o homem aos preceitos de Deus. O que Jesus faria? Tomamos como base essa palavra e temos aqui esse tema: o que Jesus faria? Por exemplo, Jesus chamou as pessoas para segui-lo. Os verdadeiros discípulos andam nos passos do Senhor. É o que está escrito no versículo 34. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele nos deixou um exemplo perfeito para ser imitado. Pedro também falou essas palavras lá em 1 Pedro 2:21. Assim, meus irmãos, ele enfrentou as mesmas tentações que nós encaramos hoje, mas nunca caiu no pecado, nos diz lá em Hebreus 4:15. Jesus foi levado como uma ovelha ao matadouro, mas não abriu a sua boca. O exemplo de Jesus se torna imprescindível na nossa luta diária com as tentações e provações. Para nós vencermos os desafios morais e éticos, precisamos buscar a resposta certa à pergunta: o que Jesus faria na minha situação? Como podemos saber o que Jesus faria? Não adianta fazer o que eu imagino que Jesus teria feito, e muito menos fazer o que eu quero, e depois tentar convencer a mim mesmo que ele faria o mesmo. Não adianta. Eu preciso saber como ele agiria se enfrentasse as mesmas opções que estão diante de mim. De 3 maneiras nós podemos aprender nas Escrituras o que Jesus faria. Primeiro, o que Jesus fez pelo exemplo que ele deixou. Quando Jesus ensinou uma lição sobre humildade e serviço, ele disse aos apóstolos: porque eu vos dei o exemplo, para que assim como eu fiz, vós façais também. Então aí está o primeiro, onde nós observamos a primeira tese de que a pergunta por exemplo e o que Jesus faria. Então, meu irmão, minha irmã, João capítulo 13, versículo 15, Jesus deixou um exemplo de obediência perfeita ao Pai, submetendo a sua própria vontade, à vontade do Pai, conforme Mateus 26, o seu exemplo de obediência. Ele quer a nossa submissão à vontade divina. Louvado seja o Senhor. Conforme Hebreus 5, versículo 8 a 9, ele quer que os seus filhos, seus servos, sejam obedientes. Segundo, o que Jesus falou? Sabemos que as palavras e os atos podem se contradizer. Quem é o homem? O que é o homem? Alguém pode ensinar uma coisa e praticar outra. Jesus condenou tal hipocrisia dos líderes religiosos da sua época.
conforme Mateus 23, versículo 27 a 31, que infelizmente o mesmo problema persiste até hoje. Mas quando Jesus fala, podemos continuar confiando totalmente na integridade de seu caráter. Ele é Deus e as palavras dele, nosso Deus, concordam plenamente com os seus atos. É o que nós observamos pela palavra em Hebreus 1:12 e tantos outros, Tiago 1:17. Quando Jesus ensina como agir, podemos ter certeza que ele faria da mesma maneira que ensina os outros. Não é aquele caso de alguns que dizem: meus irmãos, faça o que eu mando e não faça o que eu faço. Não, Jesus, ele é puro, é divino, é maravilhoso. Deixa bem claro que ensinou porque ele faria. Terceiro, pelas palavras que ele transmitiu, podemos observar também, antes de voltar para o céu, Jesus deixou homens encarregados da responsabilidade de ensinar seu ensinamento. Hebreus 2, está escrito, versículo 3 a 4, que mostra que as palavras transmitidas por estas testemunhas fizeram ou fazem parte do evangelho revelado pelo Senhor Jesus. Jesus foi claro em mandar que eles revelassem suas instruções aos homens, conforme Mateus 28:20. Ele disse: ide fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar as coisas que eu vos tenho mandado. Estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Atos capítulo 26, versículos 16 e 19 também, e tantos outros. Todos os livros do Novo Testamento fazem parte que ele nos orienta nas nossas decisões. Aqui é uma bússola que ele nos dá para nos orientar. Como escolher o caminho certo? 3 perguntas fundamentais. Você que está nos ouvindo. Primeiro, o que Jesus fez em circunstâncias de semelhantes? Segundo, o que Jesus falou sobre o assunto? Terceiro, o que Jesus mandou outros falarem sobre a questão? Nós podemos ver que essas 3, a saber, o que Jesus faria, ele sugere 3 perguntas fundamentais para nos chamar a atenção e para acharmos o caminho certo. Primeiro, o que Jesus fez em circunstâncias semelhantes. Aleluia. Jesus já passou por experiências semelhantes às nossas. Se você for maltratado, ore para o exemplo de Jesus. É o que Pedro nos diz lá no capítulo 2, versículo 23. Nós temos que estar sempre de acordo com a palavra, olhando para o ensinamento do Senhor. E ainda, o que Jesus falou sobre o assunto? Ele nunca pecou, mas mostrou a importância de pedir perdão, conforme Mateus 6:12. Ele manda a gente pedir perdão. Terceiro, o que Jesus mandou outros falarem sobre a questão? Os apóstolos, por exemplo, eles entenderam bem a importância de limitarem a vontade de Deus em tudo que falaram. Eles escreveram para orientar os fiéis em seu procedimento. Lá em 1 Timóteo 3, 14 a 15. Eles esperavam que os discípulos lembrassem do ensinamento, mesmo depois da morte daquela geração, daquele povo, conforme 2 Pedro, capítulo 1, versículo 12 ao versículo 15. Meus irmãos, amigos, o que Jesus faria? Algumas aplicações práticas nesse assunto que nós estamos falando. Uma vez que entendemos esses princípios, devemos aplicá-los em nossas vidas, dessas decisões para o cotidiano. Tenho usado esta abordagem muitas vezes aqui, falando palestras em relação às práticas religiosas dos nossos dias de programa aqui na Maranata. É uma aplicação importante. Mesmo entre pessoas que se preocupam em voltar ao padrão bíblico, nas práticas e ensinamento de uma igreja, é necessário fazer outras aplicações, especialmente na conduta pessoal. Estes mesmos princípios. Irmão, o que Jesus faria diante das escolhas que enfrentamos no dia a dia? Como se resolveria decisões de prioridade? Qual seria a resposta dele aos desafios morais e éticos? Quero sugerir algumas aplicações para essa palavra que nós estamos aqui abordando. Você que está nos ouvindo, certamente passará em muitas outras como essa grande oportunidade. Primeiro, o que Jesus faria?
Se alguém pedisse para colocar seu emprego acima do seu serviço, aquele serviço espiritual. Quantas pessoas que dizem, eu não posso continuar nesse trabalho porque eu tenho isso aqui para me sobreviver. Acima do que está no espírito, não é isso? Então, muitos discípulos usam o trabalho como justificativa automática para não cumprir suas responsabilidades espirituais. Será que Jesus teria as mesmas prioridades? Aí é uma grande diferença. Ele nos adverte sobre o perigo de buscarmos riqueza, quando ele diz buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E quando se trata de necessidade do dia a dia e não de riquezas, ele ainda prioriza o serviço espiritual. Meu irmão, minha irmã, devemos considerar estes fatos antes de aceitar empregos que envolvem horários ou viagem que impedem a participação em reunião da igreja. É o que está escrito em Hebreus 10, 24 a 25, como diz a palavra, de não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Ou empregos que exigem alguma conduta que não convém com o cristão. Essa também é outra característica, é outro fato importante. Devemos observar. Se alguém predisse para colocar um passeio acima do seu serviço, não é errado sair da rotina? É claro, tomou uma decisão errada para descartar em algum outro lugar. Talvez um lugar mais deserto. Jesus mesmo levou os apóstolos num passeio. É bom, mas quando ele é espiritual. Ele levou num passeio desse tipo, esse tipo que nós queremos que você aprenda. Mas durante a viagem surgiram trabalhos espirituais que eram muito urgentes e Jesus atendeu as pessoas que o buscavam. Afinal, o descanso, meu irmão, dele foi uma caminhada subindo a um monte, aleluia, onde passou várias horas em oração, conforme Marcos 6, 46 a 48, onde diz a palavra que ele orava, tanto saía dos seus poros, dos cabelos, gotas de sangue. Jesus orava, Jesus buscava. Não há dúvida sobre as prioridades de Jesus. E as nossas? As nossas estão de acordo com a palavra? Se alguém pedisse para colocar a família acima das coisas de Deus, o que você faria? Famílias nem sempre ajudam em nosso serviço ao Senhor. Numa ocasião, a família de Jesus tentou impedir o trabalho dele. Marcos 3, 22 a 21. Ele não queria que Jesus continuasse. Da mesma forma, quantos de nossa família, às vezes também querem nos atrapalhar. Quando chegaram, Jesus não deu atenção à família, preferindo continuar no trabalho com sua família espiritual, mais do que com aquela família que a gente tem tanta consideração, tanto respeito, e na verdade, às vezes não somos retribuídos como deveria ser. Então, meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo, observe, Jesus Cristo preferiu, mas antes a sua família espiritual, os seus irmãos, aqueles que aceitaram a Cristo, a sua tarefa, o seu trabalho para com o reino de Deus. Então, esse exemplo não justifica a negligência de responsabilidades familiares. Os homens devem ser maridos e pelas suas responsabilidades, e as mulheres devem cumprir bem com seus papéis como esposas e mães, mas quando as atitudes carnais de uma pessoa da família força uma escolha entre Deus e a família, devemos ficar com o Senhor. Devemos, sem dúvida alguma, ficar com a família do Senhor. Glória a Deus. Se tivesse uma situação assim acontecendo com você, o que você faria? Outra coisa importante, se vivesse no meio de pessoas perdidas do pecado. Se os amigos incentivassem a participar das coisas erradas do mundo, você estaria pronto para isso? Observe o que está escrito na palavra do Senhor, no Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, os seus amigos incentivar a você a participar das coisas erradas do mundo, não adianta você seguir. Não vá. Se você vivesse perdido assim, Jesus, como todos nós, viveu numa sociedade cheia de pessoas perdidas.
ele se compadecia delas e ensinava-lhes a palavra de Deus, que é o meio que Deus oferece para a salvação. É o que está escrito em Marcos 6,34 e tantos outros. Ele olhou para as pessoas que o rejeitaram e queria resgatar e proteger. E nós, como estamos? Estamos fazendo a mesma atitude? Se já aprendemos alguma coisa da palavra salvação ou salvadora do Evangelho, não temos a obrigação de compartilhar esta mensagem com as pessoas perdidas do nosso redor? Tem que ser compartilhado. Nós devemos imitar o exemplo de Jesus com a mesma urgência que Paulo sentiu quando disse: pois sou devedor tanto a grego como a bárbaro, tanto a sábio como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros. Romanos 1, 14 ao versículo 15. Então esta é a palavra, é uma obrigação nossa, pois sou devedor, disse Paulo, tanto a grego como a bárbaro, tanto a sábio como a ignorantes. Por isso, meus irmãos, quanto está em mim, disse Paulo, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros. Então, o que Jesus faria? Resposta certa, bem aplicada, pode mudar o rumo da sua vida, para agir e para seguir os passos do Senhor Jesus até a vida eterna. Então, o que você faria? Aprenda mais sobre a palavra de Deus. O que Jesus faria, você faria também? O que você faz, Jesus faria se estivesse aqui? Então faça a sua reflexão. Quero desejar a você paz e vamos orar para que Deus nos dê graça. Senhor nosso Deus e Pai que está no céu, graças te damos, Senhor, por mais uma oportunidade de estar aqui falando a tua palavra. Te peço que o Senhor venha abençoar todos aqueles que estão nos ouvindo, em o nome de Jesus, desde agora e para todos sempre. Amém.